Muito bem, voltando aqui, voltando, beleza. Beleza, voltando. Eu já retomo, tá? Eu já retomo. Vamos só conectando. Professor, Pois não. artigo 109, qual inciso? Isso, é o artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Obrigada. Que isso? Disposição, pronto. Vamos reconectando, a gente já retoma. Quem estiver com áudio na televisão aí, estamos escutando. Tinha que ser a Samira. Tinha que ser a Samira. Tinha que ser, viu? Tinha que ser a irmã mais nova, viu? Brincadeira. Beleza. Vamos admitindo, conectando. Admitindo. Beleza. Gilson. Beleza, beleza. Deixa eu admitir aqui a Adriane. Bacana. Professor, Pois não, Renata, pode perguntar. pode repetir para mim, não sei se você tem anotado aí a UBS a partir de ordem trabalhista? Isso. Daí, a partir de ordem trabalhista, o juízo competente para julgar será a Justiça Federal. Tá? Então, a competência. Muito obrigado, Gabriel. Então, a competência para julgamento será da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. Ok, Renata? Obrigada. Beleza? Ok. Beleza. Até a Gabi fez o favor para nós aqui, pessoal, ó, de colacionar o artigo 109, inciso 6º da CF, tá? Eu brinquei que era Código Florestal, tá? Talvez aí, para quem não teve aula conosco ano passado, eu fazia uma brincadeira, né? CF, Código Florestal, mas é a Constituição Federal, tá? Pelo amor de Deus, foi uma brincadeira. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 6º, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Essa última parte agora não nos interessa, tá? Nos interessa que, eu já disse para vocês, quando eu expliquei a súmula 165 do STJ, qualquer crime que de qualquer sorte envolvendo, né, situações trabalhistas, a organização do trabalho, a competência não é da Justiça do Trabalho. Ela não tem competência criminal. Mas por ser uma justiça federal, ela vai ter a sua competência, então, para a própria Justiça Federal. Então, vai ser encaminhado para a Justiça Federal. Pois não? Alguém pergunta? Não? Tranquilo? Podemos seguir, então, pessoal? Resolvido? Pessoal, e com base nisso, a gente encerra, né, o artigo 78 do CPP. Então, vocês verifiquem quantas regras, as exceções. Ah, detalhe, antes de encerrar aí. E, na verdade, encerrando e já indo para o próximo item, tá? Porque tem tudo a ver. Quem me ajuda? Pode falar aqui, né, por meio do áudio ou até mesmo aqui no bate-papo. Quem me ajuda? Quais são as justiças especiais que eu tenho no país, no Brasil? A eleitoral, a militar. Eleitoral, militar e do trabalho. É isso? É. Quem falou foi a Samara, né, Samara? Eleitoral, militar e do trabalho. Justiça eleitoral, aqui no slide, resolvemos, ao inciso 4º. Ficou claro? Justiça do trabalho também resolvemos porque é competência federal. E a militar? Se ocorrer um crime estadual conexo a um crime militar, quem vai julgar as infrações penais? Para nós respondermos isso, galera, nós vamos para o item aqui, ó, 2.5.5, demais regras de conexão e continência, que a Gabi, por favor, Gabi, colacione para nós o artigo 79 do CPP. Então, vamos para o novo item, para responder isso que eu perguntei para vocês, tá? Artigo 79 do CPP, se você puder colacionar aí para nós, por gentileza. Artigo de número 79 do CPP. Vou colocar invertido aqui? Não, vou colocar normal. CPP, pronto, artigo 79. Obrigado, Gabi. Pessoal,
que nós aprendemos, hein? Agora, se você puder, aí, concentração. Eu sei que a nossa última sessão aí da aula, amanhã praticamente inteira, né, falando aqui com vocês, enfim, é complicado ficar aqui na frente do computador, sentado, no celular. Então, é o que nós temos para fazer, tá? A gente não tem muita alternativa, até porque todo mundo, no Brasil e no mundo, está estudando dessa forma, tá? E que bacana que são aulas ao vivo, isso aqui faz muita diferença. Tem faculdade aí que grava a aula e o aluno tem que assistir a aula gravada sempre, tá? Então, aqui para nós fazemos ao vivo e para quem perdeu, depois assistir a aula gravada. Então, eu sei, tá? Sentados aí, o professor Marlon, imagina o professor Marlon, né? Manhã inteira sentado, a noite inteira também, dá-lhe exercício, porque senão não aguenta aqui a postura, mas isso daí é normal. Enfim, então a gente faz aqui, né um esforço para compreender. Veja, acompanhe. O que nós ensinamos para vocês? Que conexão e continência dá a ideia de um processo só, um julgamento só. Isso é a ideia de conexão e continência. Unidade de processo e julgamento. Uma coisa só. Porém, mesmo que ocorra conexão e continência, de maneira excepcional, nós vamos poder fracionar os julgamentos. Nós vamos poder dividir os processos. É isso que nós temos que examinar a partir de agora, nesses artigos 79, 80, 81 e 82 do CPP. Como deixa claro para nós o próprio artigo 79. Acompanhe. A conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento. Ok, regra geral. Salvo, né, nessas exceções que ele vai mencionar, nós vamos ter divisão de processos. Nós não teremos mais unidade de processo de julgamento. Quando? Inciso 1º, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Por isso que eu perguntei para vocês, né? Quando tivermos um crime comum estadual e um crime militar conexo ou continente, qual será o juízo competente para julgar? Nós teremos 2 juízos. Um que vai julgar o crime comum estadual e outro que vai julgar o crime militar. Nós vamos dividir aqui o processo penal nesse ponto. O crime militar vai para a justiça militar e o crime comum estadual vai para a justiça estadual. É uma exceção à regra de conexão e continência. Então, coloque aí no seu material, tá? CPP, artigo 79, inciso 1º. Ocorrendo crime comum e crime Professor, militar, pois não? no caso, ele vai responder nos 2 âmbitos e ele poderá ter 2 penas. Exatamente isso. Exatamente isso. Que, inclusive, daqui a pouco é uma súmula que eu vou mencionar, tá, Samara? Mas exatamente isso. Já vão pensando aí, mas isso aí não fere o princípio do bis idem? Lembra que nós falamos sobre ele? De que uma pessoa não pode ser condenada pelo mesmo fato 2 ou mais vezes? Recordam-se? Não fere? Então, vão pensando aí, tá? Então, só para sintetizar, Mariana, já te respondo, tá? Ocorrendo crime comum e crime militar, ainda que conexo ou continente, os processos serão separados, tá? Um vai para a justiça, né, estadual e outra vai para a justiça militar, nos termos do inciso 1º, né, que foi aqui a questão colocada pela Samara, que eu já, né, coloco para vocês também. Deixa eu ver aqui, Mariana. Então, o inciso 4º só conta para a justiça eleitoral e trabalhista. Na verdade, Mariana, o inciso 4º, ele conta, né, para a justiça. Você fala o inciso 4º de onde, Mariana? Do 78, é isso, Mariana? O inciso 4º do artigo 78, é isso, Mariana? Só para confirmar? Isso. Na verdade, ele conta só para a justiça eleitoral, porque a trabalhista, né, Mariana, a competência vai ser federal, né? Então, não é da justiça especializada do trabalho, porque no inciso 4º ele quer fazer você entender que compete à justiça especializada. Então, só é eleitoral no inciso 4º. Né? A trabalhista vai para a justiça federal. Bem como a militar, nós temos separação de justiças. Ok, Mariana? Compreendido agora? Ficou claro? Beleza? Pessoal, nessa história aqui de crime militar e crime comum, inclusive o Gerson deve saber isso muito melhor do que o professor Marlon,
os policiais que cometem esses crimes, tanto os comuns como os militares, os policiais respondem por ambas infrações penais, tá? Nesse caso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, né, Samara, é autorizado o mesmo fato ter essas duas implicações, essas duas, né, consequências para o militar. Ele tanto poderá ser condenado na justiça estadual, como também na justiça militar. Isso, inclusive, vocês localizam lá na súmula 90 do STJ. Por favor, Gabi, súmula 90 do STJ. Então, ele poderá ser condenado, nenhum absolvido e vice-versa, tá? São responsabilidades criminais independentes. Que se você fizer uma análise, fere, né, o princípio, né, do qual ele não pode ser condenado 2 ou mais vezes, o bis idem. Só que, segundo o STJ, nós podemos aplicar, neste caso, para o militar que cometa um crime comum e também um crime, né, militar. Ele vai ser julgado tanto pelo comum justiça estadual, como pelo militar, pela justiça militar. Olha lá, súmula 90. Ó. Compete à justiça estadual militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Então, para o militar, pessoal, não tem conversa, tá? Ele vai responder, né, pelas duas infrações penais. E aqui, Mariana, obrigatoriamente eu tenho uma separação de processos, muito embora ocorra aí conexão ou continência. É uma exceção ao que nós falávamos até agora, né? Nós mencionávamos até agora que deveria ser julgado tudo pelo mesmo juiz e processo, mas aqui eu tenho uma divisão, beleza? Como eu também tenho divisão no inciso 2º do artigo 79. Qual que é a divisão aí do inciso 2º do artigo 79? Que a Gabi colacionou para nós aqui agora há pouco, ó. Voltando aqui, ó. Inciso 2º. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Isso aqui na prática é muito importante, tá? Então, vou escrever aqui para vocês, vou sintetizar. Ocorrendo crime praticado por maiores de idade e menores de idade, os respectivos processos serão separados. Crimes praticados por maiores de idades e menores de idades, os processos serão separados. Deixa eu ver aqui a Renata. Renata, sua dúvida se são crimes diferentes em razão do que o militar pratica? Isso. No militar e o comum. Tá, pode ser o mesmo crime, tá? Você pode encontrar crimes do Código Penal, que é o mesmo crime do Código Penal militar. Né? Eu vou dar um exemplo aí. Né? Você pode... Pois não. Não, é que ele pratica 2 crimes, um crime comum e um crime militar. Pelo ou o mesmo fato. crime pode ser considerado um crime militar e um crime comum. Isso, exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. Um militar que ele, em tese, ele comete uma lesão corporal, ele tanto responde pela lesão corporal do Código Penal, como também do Código Penal militar. Podem ser o mesmo fato, porém 2 crimes diferentes, porque é Código Penal e Código Penal militar. Ou até mesmo ele comete uma lesão corporal e um desrespeito à patente dele. Ele cometeu 2 fatos, todavia, ele também vai ser julgado, né, em 2 processos. Então, Renata, tanto faz. Crime igual ou não igual, se enquadrar no CP e no Código Penal militar, ele vai responder. Professora Samira, ele vai responder 2 penas? Isso, exatamente isso, 2. Por isso que eu falei, né? Se você fizer uma análise, é uma ofensa ao princípio da proibição do bis idem. É uma ofensa. Todavia, prevalece, tá? Para o militar não tem conversa. É a súmula 90 do STJ. Professor, mas daí a justiça militar vai julgar só o que for crime militar. Isso. E a justiça comum só o que for crime comum. Se forem crimes diferentes, vai ser
diferente. Exatamente. Por exemplo, na comum ele pode ser absolvido e na militar condenado. Então, a militar vai julgar só o crime militar. Por exemplo, o crime do Código Penal Militar, só. E o outro crime que ele cometeu, que é do Código Penal, quem julga é a Justiça Comum. 2 processos diferentes. Professor, mas um crime não deveria excluir o outro? Sim, deveria. Não, pessoal, essa dúvida de vocês, ela é muito pertinente, tá? O que nós vimos lá no primeiro bimestre, o nosso último princípio? De que uma pessoa, pelo mesmo fato, não pode ser, né, julgada e condenada. Não pode, 2 ou mais vezes. Porém, no militar, Samira, é uma exceção. É isso que eu quero fazer vocês entenderem, tá? Eu, particularmente, professor Marlon, eu não concordo com isso. Eu acho que isso é um absurdo, tá? Todavia, é uma exceção, prevalece na doutrina e jurisprudência brasileira, inclusive com a súmula 90 do STJ. Ele vai responder por 2 processos. Qual que foi a ideia aqui? A ideia foi o seguinte: você é militar, você deve se portar adequadamente perante o Estado. Você é um exemplo. Se você pisou na bola, você vai ter aí 2 imposições por parte daquilo que você cometeu. Desde que, Samira, o crime dele se enquadre tanto no Código Penal como no Código Penal Militar. É o que prevalece aí no nosso, né, sistema, né, judiciário e etc e tal, tá? Cadê o Gerson? O Gerson não está aí? O Gerson está aí, Gerson? Está presente aí, Fala, Gerson? professor. Não é assim que funciona, Gerson? Exatamente. Vou citar um exemplo que aconteceu aqui, professor, com nós aqui. O casal de namorado ali discutiram, entraram em luta corporal, os 2 foram autuados em flagrante, né? Depois veio a condena, um por violência contra militar e ele foi condenado na Maria da Penha. Exatamente isso. Então não tem boca, não tem conversa. O mesmo fato gerando essas 2 responsabilidades. Foi uma opção, né, do nosso ordenamento jurídico em coibir o militar para que o militar ande na ordem. Ande em ordem. Até porque, né, Gerson? Um dos princípios postulares do militar é hierarquia, obediência. E se ele não está cumprindo a sua hierarquia e obediência, ele vai receber essas penalidades. Então, pessoal, não temos aqui discussão. Deixa eu ver a pergunta aqui vamos por partes, acho que são várias perguntas. Samara, no direito administrativo também, isso. Samara, ele também pode sofrer, né, reprimendas administrativas por ser militar, tá? Responsabilidades independentes. Deixa eu ver aqui o Gilson. Se o crime for militar próprio, ele sempre responderá na justiça militar. Isso, sempre. Gilson, militar sempre nesse sentido, tá? Ele sempre vai ter essa imposição da militar. Porque daí, né, Gilson, temos aquela divisão entre crime militar próprio e impróprio, aí já começa a fugir muito, tá? Daquilo que nós colocamos aqui para vocês. Mas, em tese, a sua pergunta ele responde na militar, tá? Desde que seja... professor, pergunta aqui do Gilson, o que é o crime militar próprio? É aquele constante do Código Penal Militar, pessoal. Pessoal, além do nosso Código Penal, vou escrever aqui, né, no bate-papo para vocês, além do nosso Código Penal, nós também temos um Código Penal Militar, que é o CPM, né, o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 1969. Para vocês, é o Decreto-Lei 1001 de 69. Quem tiver interesse depois, pode pegar lá no Google, digitar, né, CPM, que você vai ver cada crime militar curioso. E se ele se enquadrar neste decreto-lei, neste Código Penal Militar, ele responde. E como que o militar vai ser processado? Ele vai ser processado pelo CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar, um código específico para ele, que é o Decreto-Lei 1002 de 1969. Então, veja que curioso, tanto que o processo penal dele, Samira, é separado, que ele tem um código penal específico e um código de processo penal específico em relação às demais pessoas. Beleza? Essa discussão do direito militar, ela é bem bacana, tá, galera? Mas, infelizmente, aqui a nossa grade, ela não contempla isso. Então, a gente tem que passar para vocês, né, seguindo com a matéria. Mas, para quem tiver interesse aí, vale muito a pena se dedicar, né, a esse assunto, principalmente para quem tem interesse aí nos concursos públicos. Eu creio que a Juliana, possivelmente a Juliana, né, Juliana, deve ter estudado algo a respeito disso já, né?
Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Combinado, galera? Caminhando. Pessoal, né, é o mesmo raciocínio menor de idade e maior de idade. A, B, C e D, os 4 indivíduos em conjunto matam a pessoa de E. A, B, C e D matam a pessoa de E. A maior de idade, B maior de idade, C maior de idade e D menor de idade. O D dos 4 é o único que é menor de idade. Moral da história, os 3 vão a júri, enquanto que o D vai ser julgado por uma vara da infância e juventude. Ele vai ter um processo em separado dos maiores de idade. Isso é evidente porque nós não podemos, né, processar conforme o Código de Processo, né, essas pessoas que são menores de idade. Né? Quem me ajuda aí, por gentileza? Qual é a lei que regulamenta a menor de idade no Brasil? Qual lei para aquela pessoa responder e ser processada, né, pelo ato infracional? Isso, muito bem colocado aqui, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu ajudo vocês, tá? É a nossa lei de número 8.069 de 1990. Lei 8.069 de 90 é o ECA quem regulamenta o menor de idade. Pessoal, sinceramente, esse inciso segundo aqui, ele é autoexplicativo. Basta você bater os olhos aí que você chega a essa conclusão. Combinado? Entendido? Nesse mesmo artigo 79 do Código de Processo Penal, nós temos ali, pessoal, os parágrafos 1º e 2º, né, do artigo 79. Mas eu combino com vocês que esses parágrafos 1º e 2º, a gente fala lá, né, no 3º bimestre. Eu vou voltar quando eu der uma aula específica do 3º bimestre para vocês sobre isso. Eu volto no parágrafo 1º e 2º. Alguém perguntar algo a respeito, por favor? Ô, professor, você falou o ECA para julgar o menor, o dos menores. E os maiores? Eu que te pergunto. E os maiores? Boa pergunta, né? E os maiores? Aí depende do crime. Vai ser na justiça competente do crime. Isso, aprenderam. Tudo no direito depende. Aprenderam. Já falei isso 1000 vezes. Depende do crime, Samira. Se for um crime doloso contra a vida, quem que julga o maior de idade, Samira? Júri popular. Quem falou? Quem respondeu? Júri. Júri, Tribunal do Júri. Verdade. Se for um crime de descaminho, quem que julga? Justiça Federal. Justiça Federal. Muito bem. Se for uma lesão corporal leve, onde a pena máxima não é maior do que 2 anos, quem que julga? Justiça Estadual. Qual? Não, é juizado. Especial, Juizado criminal. Federal. Juizado Especial Criminal. Exatamente isso, galera. Então, Samira, a sua indagação depende, tá? Pessoal, vocês viram como que competência é complexo? Vocês viram? Ó, eu falei isso pro pessoal da noite, na terça-feira, e eu falo para vocês agora. Faça aí uma pesquisa, localize as faculdades em Direito Processual Penal que trabalham competência. A maioria das faculdades não trabalha competência criminal, porque é um assunto complexo. É um assunto aqui que, para nós examinarmos com vocês, depende muito de exemplos, de colocar para vocês enxergarem. E na prática, na vida real, competência, meu irmão, minha irmã, galera, meu povo, um negócio enrolado, hein? Vocês imaginam esses processos da Lava Jato com 10, 15 mil páginas, com vários crimes, já imaginaram? E vem uma decisão daqui, dali, e aquilo que nós colocamos aqui para vocês é o início de competência para no amanhã você saber dessa matéria e especificar ainda mais. Então, é por isso que a regra de competência ela vai depender de N situações. E aquilo que a gente sempre diz para vocês, né? A palavrinha mágica no direito é o depende. Eu acho que foi a professora Andressa que postou aí no Instagram essa semana uma homenagem, né? Uma homenagem ao dia do estudante de direito, não foi? Salvo engano, foi a Andressa que colocou no Instagram. E ela fala, naquele post, né? Naquele post fala que o acadêmico de direito fica 5 anos para aprender que tudo depende. Alguém viu isso? Alguém viu lá no Instagram? E enfim, é verdade, né? Tudo depende. Claro, brincando aqui, né? A gente tenta dar o norte para vocês compreenderem, mas é mais ou menos aí para tomarem esse cuidado. Beleza, galera? Ok? A Gabriele viu, ok? Então vamos seguindo. Artigo 80, por favor, Gabi, colacione para nós o artigo 80 do CPP, por gentileza. Muitíssimo obrigado. Né? Colocamos então aqui, CPP,
artigo de número 80. Acompanhe a leitura. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados, ou para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Vou sintetizar a parada, ó. Aqui vou ser bem sintético, tá? Nesse caso, existirá a denominada separação facultativa dos processos criminais. Opa, tô bem aqui para escrever, hein? Criminais. É diferente, né? Você falar e escrever ao mesmo tempo é diferente, tá? É por isso. Então, nesse caso, pessoal, existirá a denominada separação facultativa dos processos criminais. Se você percebeu, lá no artigo 79, ó, vou até escrever aqui, é uma separação obrigatória. Uma separação obrigatória dos processos criminais. Uma separação obrigatória. Não tem como o juiz escolher se ele separa ou não separa. Aqui é obrigatório. No 79 é facultativo. O juiz pode julgar todos os crimes em conjunto, todo mundo em conjunto, ou separar. E o exemplo é aquele. Recordam-se lá dos torcedores no estádio que depredavam, que cometiam crimes de dano? Já imaginaram 40, 50 mil torcedores? Como é que o juiz vai fazer esse processo, né, com todos eles? É humanamente impossível. Nesse caso, de maneira autorizada pelo artigo 80, é facultado ao juiz, o juiz pode separar os processos para ficar mais ágil. O que mais ou menos aconteceu naquela oportunidade da Lava Jato. Muitos processos que envolviam a Lava Jato, que tinham vários crimes e vários réus, o juiz Sérgio Moro acabou se separando. Porque se ele deixasse, né, aquilo lá, tudo misturado, tudo junto, até transitar em julgado seria um absurdo. Como, por exemplo, foi o caso do Lula. No caso do Lula, houve uma separação do processo do Lula comparado aos demais agentes criminosos envolvidos, né, naquelas condutas ilegais. Tudo bem que no caso do Lula também foi processada a mulher dele, mas como a mulher do Lula acabou falecendo, só sobrou o Lula, né, no processo. Então o Sérgio Moro utilizou da regra do artigo 80 para separar, né, essas causas, tá? Então nós podemos ter isso, né, em razão do excessivo número de acusados, para que o processo não demore mais que a pessoa fique presa, e etc, etc, etc. Nessas ocasiões, teremos aí essa possibilidade. Pessoal, o artigo 80 também é autoexplicativo, tá? Basta você localizar o artigo, ler, que você chega a esta conclusão. Alguma dúvida? Se alguém tiver aí, diga. Senão a gente caminha, a gente segue com a matéria. Sim ou não, por favor? Yes, é uma faculdade, desculpa, professor. É uma faculdade só do juiz, né? O advogado não pode pedir. Exato. Ou pode? Na verdade, sim. Na verdade, é o seguinte, quem dá a decisão é o juiz, ok? Quem dá a decisão é o juiz. O advogado, Mariana, nada impede que ele faça o pedido, mas o juiz não é vinculado a acatar o pedido do advogado. Então, na prática, Mariana, é comum o advogado pedir, tá? Dependendo do caso, o advogado faz o pedido, mas quem vai dar a decisão é o juiz, ok? Beleza? Beleza, tudo certo, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então nós vamos, Gabi, para o artigo 81. Beleza? CPP, artigo de número 81. Beleza. A Gabi já colacionou para nós o artigo aqui 81. Pessoal, esse artigo 81, cuidado com ele, hein? Esse artigo 81, se não me engano, ele foi cobrado na prova da OAB em penal o ano retrasado, 2018, hein? E eu falo, quem são os meus alunos? E eu falo desse artigo todos os anos, tá? Você pode pegar um material aí, né, de outros alunos que já estudaram comigo, que você vai ver que tem no material. E a galera esquece disso. Eu não sei por que esquece dessa regra. E essa regra ela é bem questionada, tá? A OAB ela acabou, né, cobrando isso, conforme eu disse, né, no ano retrasado. Quer ver que interessante?
Artigo 81. Claro. Quando você faz leitura do artigo 81, você chega à seguinte conclusão. Onde estou? Quem sou eu? Para que mundo eu vou? Será que eu estou no curso certo? Porque o legislador aqui foi muito ruim na hora de escrever. Né? Ele foi muito ruim, foi péssimo. Né? Ele quer complicar. Parece-me que no Brasil, né, ao invés de deixar as coisas fáceis, se complica. Né? Bom, acompanhe. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Pronto. Aí é a gota d'água, né? Esse caput já começa, né, diz assim, meu Deus, né? Oi? What? O quê? Né? O que aconteceu? Bom, vou sintetizar, pessoal. Vamos lá, vou fazer uma síntese. Né? O quê? É bem isso aí. Vou fazer uma síntese e você anote aí. Não vou anotar aqui, não. Tanto que eu quero que fique aí marcado, que você vai anotar. Ou eu deixo marcado aqui porque a aula está gravada, para depois não falar que eu não disse, né? Então eu vou escrever, tá? Deixa, por favor. Isso. Então tá. Então deixa comigo. Então escrevo. Então vamos lá. Nos casos do juiz ou juízo, tá? Isso, vou traduzir. Nos casos do juízo de foro prevalente, deixar de examinar o crime de sua competência própria, mesmo assim, continuará competente para julgar as outras infrações que lhe foram remetidas. Eu sei que a minha síntese aqui também está meio próxima ao 81, mas não tem como fugir muito disso, né, interpretando o 81. Porém, o exemplo aqui é o que vai demandar, para você acompanhar, tá? Nos casos do juízo de foro prevalente, deixar de examinar o crime de sua competência própria, mesmo assim continuará competente para julgar as outras infrações que lhe foram remetidas. Vamos por partes. Vou dar um exemplo. Recordam-se, né, do artigo 129, parágrafo 3º e do 334? Lembra-se? Quem se lembra? Mencionamos agora há pouco esse exemplo. O 129, parágrafo 3º, que tinha conexão com o 334, né? Ou seja, a lesão corporal seguida de morte, que era praticada, e também o crime de descaminho. Recorda-se? Isso, muito bem, Mariana. O descaminho é a lesão. Quem se recorda onde foi praticada a lesão? Eu dei esse exemplo agora há pouco, tá? Só você pegar o material aí. Onde foi praticada a lesão? No meu exemplo, onde foi? Paranavaí. Muito bem. A lesão foi praticada em Paranavaí e o descaminho em Maringá. Recordam-se que pela súmula 122 do STJ, a justiça competente para julgar era federal de Maringá. O crime de descaminho, por ser federal, ele vai arrastar a lesão? Positivo? De acordo? Bom, então imagine que acontece isso, tá? Um crime de lesão em Paranavaí, descaminho em Maringá, tudo vai para Maringá, Justiça Federal de Maringá. Muito bem. Processo penal em Maringá, Justiça Federal, é instaurado. Na tramitação deste processo penal federal em Maringá, o juiz de Maringá, ele chega à conclusão que o crime de descaminho prescreveu, extinguiu a punibilidade, prescreveu. O que ele faz? Ele declara a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de descaminho. Moral da história, não tem mais o crime de descaminho. Todavia, qual crime sobrou ainda, neste caso? A lesão corporal. Mas cá entre nós, a lesão corporal, ela é genuinamente federal? É de competência federal? Não é. O que era genuinamente de competência federal? O descaminho. Mas o descaminho deixou de existir. Mesmo que nesse caso o descaminho deixe de existir,
mesmo que o crime de competência própria do juiz deixe de existir, aquela lesão corporal que lhe foi encaminhada, ele continua competente. Ele vai julgar a lesão corporal. É por isso que eu digo, né? O legislador poderia ter escrito isso de uma forma mais fácil para vocês compreenderem. E, pessoal, isso, na verdade, é por meio de exemplos, né? O crime de lesão só foi para Maringá porque o federal arrastou ele. Muito bem. Mas o federal deixa de existir porque houve extinção de punibilidade, ou porque o réu foi absolvido, ou porque é uma conduta atípica. Não importa. O crime principal, aquele que arrastou, né, o crime estadual, aquele crime federal principal, competência genuína própria, deixa de existir. Nesse caso, aquele crime que foi arrastado continua com competência para o juiz de Maringá. Ele vai julgar a lesão corporal. Que aqui muito bem colocado, né? Muito bem colocado, deixa eu ver, pela Samara, né? Isso, obrigado, Samara. Então, nos termos do 122, se ocorrer conexão continência entre crimes federal, né? Na tramitação do processo do juízo federal de Maringá, entende que o crime de descaminho prescreveu. Mesmo assim, aquela lesão corporal, ele continua competente. Ok. Ouço um cachorro. Pois não? O cachorrinho quer fazer pergunta? Ok. Quem está aí com o áudio aberto, possivelmente é o Gilson, viu, Gilson? Tinha que ser o Gilson, viu? Te falar, viu, Gilson? Tá presente aí, Gilson? Escutando seu cachorro aí, Gilson. Não tenho áudio, beleza. Foi eu e os meus cachorros derrubando a casa, ok, Adriane? Beleza, pessoal. Pessoal, entendido esse artigo 81? Bicho de 7 cabeças? Não, né? Porque basta você entender que mesmo que o crime principal, aquele que era o responsável pela competência de origem, deixar de existir, o juiz continua competente. Não é de 7, é de 9 cabeças, Mariana? Mas a OAB adora essas perguntas, viu, Mariana? E as provas que vocês fizerem. Só lembrar do exemplo da aula de hoje. Beleza? Pessoal, o artigo 81, parágrafo único, eu combino com vocês também terceiro bimestre. Por quê, professor? Porque o 79, parágrafo 1º e 2º, o 81, parágrafo único, é matéria de júri. E lá no júri eu falo para vocês, tá? E aí nós temos o último artigo da aula de hoje, o artigo 82. CPP, artigo 82. Por favor, Gabi, se você puder colacionar para nós, artigo 82. Muito obrigado, tá? Não obstante a conexão ou continência, foram instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos, que já corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade de processo só se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação de penas, né? Ok, Carlinhos? Falta menos de 2 minutos. Pessoal, sintetizando. Nos casos de instauração de processos em comarcas diferentes, o juízo de foro prevalente deverá avocar os autos, salvo se já ocorrer sentença. Bom, voltando aqui ao exemplo anterior, tá? Então, para vocês copiarem aí, 1 minutinho, pessoal. Então, 1 minuto, tá? Rapidamente, para vocês entenderem. Bom, na verdade, como a aula aqui vai cair a conexão, pessoal, a gente combina o seguinte. A gente fala do artigo 82 na próxima aula, pode ser? Combinado? Eu finalizo o artigo 82 com mais calma e a gente fala a respeito. Beleza, galera? Tranquilo? Ok? Beleza? Combinado? Fiquem todos com Deus. Né? Felicidades para vocês. O que precisar, só falar comigo. Até mais. Valeu. Semana aí de boa. Tomem quarentena que no final tudo vai dar certo.